Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como nós dissemos hoje nós estamos terminando nossas frequências sobre o Tríduo Pascal, e hoje nós vamos falar sobre o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa, que começa com o entardecer, com o pôr do sol, com a solene vigília pascal no sábado à noite. Já dissemos também que, já foi dito de uma maneira antecipada, que alguns têm o costume de não só jejuar na sexta-feira da Paixão. A legislação atual diz que o jejum da sexta-feira da Paixão é de preceito, né? Todos têm maiores de 14 anos e menores de 60 têm a obrigação de jejuar sexta-feira da Paixão. Mas existe o costume venerável de se jejuar até a hora da vigília pascal. É claro que o jejum do Sábado Santo, se alguém for jejuar, e é muito recomendável, muito louvável, não é um jejum tão rigoroso como da sexta-feira da Paixão, né? Porque senão você vai ficar doente e não vai ficar alegre para a celebração da ressurreição ou da nossa ressurreição do Senhor, não vai ter alegria suficiente, né? Mas é um jejum, sim, um jejum da espera pela chegada do Senhor, né? Pela ressurreição do Senhor, que é a nossa ressurreição dele. Então, nós vamos ver o histórico, primeiro como era que os primeiros cristãos viviam o Sábado Santo, chamado Sábado do Sepulcro. E antes de começar, e certamente vai aparecer aqui no nosso autor, que nós estamos usando aqui, que é um excelente historiador litúrgico, né? Antigamente se usava, vamos fazer essa observação logo no início, antigamente se usava a expressão sábado de aleluia. Na verdade, o sábado não é que aleluia, porque a primeira vigília pascal é à noite. Então é o domingo que é de aleluia, né? O canto do aleluia é um canto próprio para a aclamação do Evangelho e para o tempo pascal. Mas era chamado também sábado de aleluia porque antes da reforma de Pio XII, em 1955, e de certa forma até o concílio também, que começou em 1962, terminou em 65, e em 1969 tivemos a grande reforma do missal. A vigília de Páscoa, incrivelmente, era celebrada pela manhã, no sábado pela manhã. Às 6 horas da manhã já começava a vigília pascal do sábado e terminava, como ela era longa e mais longa do que agora, terminava lá para as 8h30, 9 horas da manhã. Mas até o meio-dia estávamos na quaresma, né? Eu ouvi isso de padres, eu ainda alcancei padres muito antigos, né? Então o padre Tarcísio, que foi um dos meus diretores espirituais ao longo da minha vida, que não é tão longa assim, mas ele foi ordenado em 1935, claro que ele já faleceu há muito tempo, né? E ele me explicou como era a vigília pascal, né? Começava pela manhã, né? E eu era um menino, né? Ele explicou que começava pela manhã, né? E
terminava lá pelo meio-dia, mas a quaresma só terminava no final do dia do sábado, né? Ou pelo menos ao meio-dia do sábado. Né? E por que se celebrava pela manhã? Os mais antigos também vão lembrar que até o concílio, as missas normalmente eram pela manhã. Por quê? Porque existia uma norma muito rigorosa em relação ao jejum eucarístico. O que é o jejum eucarístico? Hoje em dia nós temos a obrigação de 1 hora antes da missa não comer nada, a não ser tomar água ou um remédio se for necessário. Os doentes, claro, estão dispensados, para poder participar da Santa Missa e comungar no jejum eucarístico, né? Aquela hora que a gente observa antes da Santa Missa. No passado, se devia ficar em jejum desde a meia-noite. Por exemplo, se eu vou comungar amanhã às 10 horas da manhã ou amanhã à tarde, né? Então eu deveria ficar em jejum desde a meia-noite de agora, né? Então, de hoje para amanhã. Então, por causa disso, todas as missas foram puxadas para a parte da manhã. A não ser que a vigília pascal, em um primeiro momento foi feito isso, como se fazia com a noite de Natal também, rigorosamente fosse celebrada à meia-noite, porque aí no primeiro minuto da meia-noite, né? Mas aí eles concebiam que teria que ficar em jejum desde a meia-noite do dia anterior, 24 horas em jejum. Então por isso as missas todas foram puxadas para cima, né, para a parte da manhã, né? E 6 horas da manhã começava a vigília pascal. Agora você imagine o Círio Pascal entrando na igreja quando o sol está nascendo, né, que já por si mesmo liturgicamente é um sinal do Cristo ressuscitado e ilumina tudo, né? Então o Círio Pascal entra na hora que a luz está entrando na casa de Deus. Lumen Christi, deu graças, a luz de Cristo, demos graças a Deus. Quer dizer, perdeu-se muito do sentido durante esse tempo, né? Porque a luz precisa se distinguir, né? Então, quando o Papa Pio XII, aí, com o tempo, né, se diminuiu, ficou 12 horas, ficou 6 horas antes, depois 4 horas antes, né? E depois 2 horas antes e finalmente ficou 1 hora antes. Eu me lembro que eu tenho uma tia que tem quase 90 anos agora, e ela disse que naquela época, quando ela foi fazer a primeira Eucaristia, imagine, né, ela tem quase 90 anos, e ela disse que se você, até para escovar os dentes, você não podia engolir uma gota de saliva, porque se engolisse, não poderia comungar naquele dia, sem exagero nenhum. Então ela disse que tinha de madrugada levantar, tinha que levantar de madrugada, que a missa mais cedo era 5 horas da manhã, né? 5, 6 horas, né? Ou mais tarde, melhor dizendo, né? Todos começavam. Então tinha que escovar o dente com muito cuidado, né? E ir para a igreja, né? Bom, vamos lá ver históricos do Sábado Santo, histórico e espiritualidade. Então, como a vigília de Páscoa, ainda continuando, melhor dizendo, não é mais celebrada pela manhã, que o povo antigo chamava rompeu aleluia, lá pelas 9 horas da manhã se cantava aquele aleluia solene, aleluia. Aí o povo, quando rompia o aleluia, era a permissão de romper o silêncio e de malhar o Judas, que tinha traído Jesus, né? Agora, na liturgia atual, mais condizente com o tempo litúrgico, mais atualizada, né? Não se fala mais em sábado de aleluia, embora tenha ficado no imaginário do povo, e algumas pessoas pensam que a celebração é no sábado à noite. Não, sábado à noite já é domingo, assim como quinta-feira à noite já é sexta-feira da paixão, né? Mas porque era celebrado de manhã. Então quando rompia o aleluia era o sinal que já podia malhar o Judas, né?
Não é mais sábado santo, não é mais sábado de aleluia, ou é sábado santo, ou sábado do sepulcro, sábado do túmulo, espera da ressurreição, qualquer coisa assim, menos sábado de aleluia. Aleluia é uma expressão própria para a ressurreição. Sábado santo ou da sepultura, segundo dia do tríduo pascal. Primeiro dia, sexta-feira, já aprendemos. Segundo dia, sábado santo. O que se faz no sábado santo? Como nós vivemos isso? Também ao sábado santo ou da sepultura, ao menos desde o século II, um dia de jejum completo e, em consequência, alitúrgico e sem o serviço da oração, não se podendo nele celebrar nenhum sacramento. Atenção! Alguns grupos aproveitam para se reunir no sábado santo. Não é dia de reunião. O sábado santo, como a sexta-feira da paixão, é o grande dia do silêncio, do recolhimento, de oração. Infelizmente agora todo mundo vai trabalhar dia de sábado e mesmo no sábado santo. E já no sábado, mal se observa a sexta-feira da paixão, já no sábado pela manhã está a música alta, todo mundo conversando e tudo mais. Mas é o grande dia do silêncio e do recolhimento. Jesus está no sepulcro, né? Tão forte quanto a sexta-feira da paixão, né? O jejum concluía-se à meia-noite, como afirmado anteriormente, com a grande celebração da vigília pascal, que perdurava até o amanhecer do domingo de Páscoa. Vocês já escutaram isso? O jejum durava até, concluía-se à meia-noite, como afirmado anteriormente, com a grande celebração da vigília pascal, que perdurava até o amanhecer do domingo da Páscoa. Hoje em dia nós reclamamos tanto que a vigília pascal é muito longa e que não sei o que, e é melhor ir no outro dia, e aí se perde a mãe de todas as vigílias, né? Como diz Santo Agostinho. A celebração mais solene e mais importante de todo o ano litúrgico é a vigília de Páscoa. E aí, porque é cumprido, porque vocês ouviram, os cristãos passavam a partir de meia-noite, a noite toda praticamente, né? Só concluindo com o amanhecer. Com o passar dos séculos, esse dia perdeu o caráter alitúrgico e por muito tempo anteciparam-se os ritos da vigília para a manhã do sábado santo, que acabei de explicar. E por isso, ainda hoje, muita gente o chama de sábado do aleluia, que eu estava explicando. Quando, na verdade, o aleluia pertence ao terceiro dia do tríduo, a saber, o domingo. Então, o que se faz no sábado santo? A família deve passar o dia em silêncio, recolhida. E esse ano nós vamos ter uma graça muito grande, graças aos nossos meios de comunicação, as redes sociais dos dias de hoje. Todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem. Às vezes é usado para coisas não muito boas, né? Mas esse ano, graças a esses meios, né, e por causa da situação que nós estamos vivendo, da pandemia, o Santo Sudário, que só é exposto em situações importantes, em grandes solenidades, não é? É costume da igreja expor as coisas muito importantes só em grandes solenidades. No sábado santo será exposto lá em Turim, acho que não sei se vai ser levado a Roma, acho pouco provável, mas vai ser exposto, certamente lá em Turim, para que todos ao redor do mundo possam acompanhar no sábado santo e se colocar em oração diante do sudário, ao vivo, né? Você acompanhando, para se manter em oração. O sudário de Turim, ele é atribuído àquele lençol que envolveu o corpo de Nosso Senhor durante a sua paixão, aliás, quando foram colocá-lo no túmulo. E existe uma história muito interessante, nos anos 80, 90, no início de 90 mais ou menos, por aí, o final dos anos 80, alguns cientistas
fizeram um teste lá do carbono 14 chamado, e disseram que aquela relíquia era do século 12 ao 14, quer dizer, 1000 anos depois praticamente da ressurreição de Nosso Senhor, que não era autêntico, não era verdadeiro, que era uma quimera, e podia-se até jogar o pano fora, que aquilo não tinha ciência que provasse que aquilo era realmente, tinha tocado o corpo do Senhor. Ele só não sabia explicar como é que a imagem daquele homem ficou ali, não é? Mas ali era do século 12, século 14. E eles disseram, isso não é uma relíquia sem importância. Havia um cardeal de Turim, cardeal arcebispo, Balestreiro, nome do cardeal, sobrenome, né? Não me lembro o primeiro nome. E o cardeal disse muito sabiamente, bom, é uma relíquia histórica, mesmo que não seja autêntica, é histórica, e vamos assim mesmo guardar pelo valor artístico e histórico. E mandou enrolar de novo e colocar dentro do, eu não sei como é o nome que a gente chama, um tipo de estojo, né? E mandou colocar novamente. Esse sudário, quando esteve na França, em Chambéry, passou, quase foi completamente queimado, por um triz não foi queimado durante um incêndio no mosteiro. Não me lembro bem como foi que foi parar em Turim, né? Mas Reis, não sei o que, da mesma forma como a parte da coroa de espinho foi parar na Catedral de Notre Dame, né? Bom, o cardeal muito sabiamente disse, olha, mesmo que não seja autêntico, nós vamos guardar por dois motivos. É uma relíquia histórica e quem sabe se no futuro se faça outros experimentos e se venha a provar que realmente... E mandou guardar no cofre, lá na Catedral de Turim tem um cofre, né, que guarda muito seguro o Santo Sudário. Misteriosamente, algum tempo depois, aquela catedral pegou fogo. E por um triz, de novo, um bombeiro lá entrou no meio das chamas, um homem lá inspirado por Deus, entrou no meio das chamas e salvou o sudário. Misteriosamente. Hoje em dia, foram feitos, eu não sei dizer aqui, eu estou falando de improviso, hoje em dia, mais recentemente foram feitos, mais recentemente eu digo uns 15 anos atrás mais ou menos, não sei se foram feitos alguns anos mais para cá, mais perto, mas há uns 15 anos atrás foram feitas novas pesquisas, novos estudos, e os cientistas disseram, não, houve um erro em quem disse que era do século XII ou século XIV. Isso aqui é do século I da era cristã realmente. E aqui nós podemos encontrar até pólen de plantas minúsculas, não sei como é que o cientista acha isso depois de 2000 anos, mas achou. Pólen de plantas que só se encontram na Palestina, nos jardins. Nós sabemos que em todo cemitério é costume ter jardins, né? Pelo menos em alguns, né? Se tenta ter jardins, né? Pólen que eram encontrados, aquela coisa pequena das plantas, que só se encontravam, que estavam conservados ali na Terra Santa e que estavam há 2000 anos ali, coisa invisível aos olhos, né? Eles viram com equipamentos especiais e que não tem explicação como é que aquela imagem se imprimiu daquele homem. Provaram que aquele homem que está ali na imagem foi duramente torturado, né, e morreu por causa dessa tortura, né, e o lugar dos pregos e tudo mais, tudo coisa, e que provavelmente, olha o que eles disseram, 99%, 99, não é 90 não, 99,% chance de ser realmente uma autêntica relíquia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora repare, se o cardeal Balestreiro tivesse ido na conversa daqueles outros, sabedoria e sapiência. Então, nesse sábado santo agora, nós teremos uma excelente oportunidade de passar o dia junto ao túmulo do Senhor, porque o sudário diz respeito diretamente ao túmulo, né? Lembre-se, quando a gente lê o relato da paixão,
que o corpo dele foi colocado, não é o sudário do rosto ali, é o que se atribui a Verônica, não é? Mas é o lençol que cobriu todo o corpo, não é? Que era colocado assim, a gente coloca, quando vai dormir, coloca um lençol assim, não é? Mas o lençol era colocado assim. Então você abre ele assim, aí você tem uma imagem de um homem que se abre assim. Muito interessante. Você pode pegar qualquer reportagem no YouTube, com certeza você vai encontrar sobre o Santo Sudário. E no Sábado Santo, se reunir com sua família para rezar talvez o texto da misericórdia, né? Pedir, implorar de Deus Nosso Senhor misericórdia para que afaste de nós essa pandemia, né? Pela sua paixão, morte e ressurreição. Quer dizer, estar no túmulo com o Senhor, estar naquele silêncio, para com Ele ressuscitar. A experiência da morte de Cristo não termina, né, na cruz. Ainda tem um túmulo, né, e nós precisamos adentrar o túmulo junto com Ele, para com Ele ressuscitar. Bom, agora nós vamos falar do domingo de Páscoa e depois nós vamos falar também sobre a liturgia da palavra e sobre a espiritualidade. E é bem longo aqui que nós temos, né? Eu quero lembrar também que nesses dias a celebração da missa ela não tem intenções, ou não deveria ter. Por quê? Porque são dias especiais, não é? Então, vamos lá. Domingo da Páscoa, vigília pascal e missa do dia, terceiro dia do Tríduo Pascal. Quando nós dizemos domingo de Páscoa, nós já entendemos às 18 horas do Sábado Santo, não é? Não é muito recomendável começar a vigília de Páscoa às 18 horas. Em alguns lugares é assim. Mas na verdade, o que a liturgia diz, o missal diz, é que a noite já esteja completa, né? Às 18 horas ainda está o sol, em alguns lugares ainda claro, né? Lá em Fortaleza, pelo menos, às vezes fica a noite completa só às 18h30, não é? Ou em Teresina também, na minha terra também, às 18h30 ainda está um pouco claro, às vezes, dependendo da época do ano. Em outros lugares, 5h30 da tarde já está completamente escuro, né? Então depende muito. Mas a determinação do missal é que a noite já esteja completa e que a missa, se for fazer uma longa vigília a noite toda, termine antes da aurora, termine antes do amanhecer. Antes dos cristãos, foram os judeus a instituir uma noite de vigília. Não fomos nós, que aliás quase tudo na nossa fé cristã, nós não inventamos, nós demos um novo sentido a partir da ressurreição do Senhor. Na noite de 14 de Nisan, em honra ao Senhor que os salva, em memória do êxodo do Egito, e na espera da vinda do Messias, os cristãos fizeram outro tanto na noite pascal, vigília noturna, à espera do Cristo ressuscitado. Acerca do dia da celebração da Páscoa, o concílio de Nicéia ocorrido em 325 pôs fim à chamada controvérsia pascal, prescrevendo que a Páscoa deveria ser celebrada no domingo depois da primeira lua cheia do outono da primavera, se está no hemisfério norte. Apesar disso, desde o tempo apostólico, o Sábado Santo era concluído com uma celebração de vigília. O rito, em princípio, era semelhante ao rito dos demais sábados, mas a partir do século II, o rito foi enriquecendo-se com elementos de culturas diferentes da romana e atualmente é esse constituído de 5 partes. Eu não sei se você observou que a lua está cheia. Hoje estava esplêndida ali fora, né? Toda Páscoa é lua cheia. É a primeira lua cheia do ano, do novo ano judaico, né?
desculpem, novo ano judaico não, do início da primavera, de certa forma o ano judaico, da primavera judaica, e essa lua cheia indica um novo tempo. Não existe Páscoa sem lua cheia. Se você observar, toda a vida que nós entramos na Semana Santa, a lua está cheia. É o modo de contar o tempo, a liturgia pascal, né? E a fina flor da liturgia, vamos dizer assim, ela segue o ano lunar, o modo como os judeus contavam. Por isso que as datas não caem na mesma, porque nós, no calendário civil, algumas festas que nós observamos seguem o calendário civil, como a festa de Natal, como as festas fixas, né? Mas as festas relativas diretamente à Páscoa nunca caem, como o Pentecostes, a Ascensão do Senhor e tudo mais, nunca caem no dia exato, porque não corresponde ao ano solar, que é o ano que nós vivemos, o calendário gregoriano. No século XVI passamos do calendário juliano para o calendário gregoriano, né? Bom, esse é um outro detalhe que depois a gente poderia explicar. E por isso a liturgia da Páscoa ela segue o calendário judaico, que é um calendário lunar, com a posição da lua, né? E nós seguimos um calendário solar, por isso os dias não se batem, né? Então a vigília pascal ela tem essencialmente quatro aspectos, né? 4 dimensões. A primeira dela é a liturgia da luz, belíssima liturgia da luz, que esse ano, né, ficou tão empobrecida porque não se pode fazer fogueira, né? E aquelas trevas que envolvem, por isso que coloca lá pela manhã, ficou sem sentido. Aquelas trevas significa o pecado, significa a morte, Satanás, né? Então o círio, que é abençoado e aceso no novo fogo, que foi abençoado na fogueira, representa a luz de Cristo que dissipa toda a treva do pecado, né? Que nos salva. Às vezes, em alguns lugares, né, de muita boa vontade, alguns párocos, alguns padres por aí, colocam a imagem de Cristo ressuscitado. Mas a imagem mais eminente do Cristo ressuscitado é o próprio Círio Pascal. O Círio Pascal é a imagem do ressuscitado, para dizer a presença dele poderosa na igreja. Então, a liturgia da luz. Depois, nós temos a liturgia da palavra, vamos comentar um pouquinho se der tempo. A liturgia da palavra é o histórico da salvação, como está na Escritura. Começa lá, da primeira criação, né, chamada a primeira criação. A primeira leitura e a segunda são do livro do Gênesis, passa pelos profetas, passa pelo livro da sabedoria, e vai até chegar no Evangelho, no Cristo ressuscitado, a segunda criação, a plenitude da criação, melhor dizendo. Então, ficar ouvindo aquelas leituras, de novo, uma crítica que fazemos, né? Às vezes as pessoas falam e porque não conhecem, aí acham chatice aquele negócio, ficar levantando, sentando, oremos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e revelastes ao povo judeu, não sei o que, vamos ficar sentados para ouvir a terceira leitura, não sei o que, aí tem um salmo, aí levanta de novo, oremos, não sei o que, o batismo, aqueles que vão renascer pelo batismo, senta de novo, não sei o que. Gente, nós não precisamos encarar dessa forma. Aliás, se for para encarar dessa forma, é melhor nem ir para a igreja. A liturgia da noite de Páscoa é uma liturgia que medita profundamente. Aquelas leituras é para a sua meditação, para a sua oração. O Deus que criou o mundo foi infiel, pecou, e Deus enviou o seu Filho para nos recriar nele, por sua paixão, morte e ressurreição. São os mistérios da salvação que nós contemplamos e mergulhamos ao longo daquela vigília. E esquecendo, né, o canto do Exultate, né, que aqui também se faz um comentário,
que é bem antigo, uma das peças da liturgia bem antiga, uma composição belíssima, alguns atribuem a Santo Ambrósio, né, século III, né? Exulte angelica turba celorum, exulte in divina misteria, e protantis regis. Então, exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciado. Aquela proclamação solene da Páscoa, né? Então o sacerdote, depois o exulte faz parte, voltando um pouquinho, da liturgia da luz, a proclamação solene da Páscoa. Depois segue com a liturgia da palavra, que é aquelas leituras, não é? Que em situações difíceis como esse ano vai ser bastante abreviado e tudo mais. Depois a liturgia da iniciação cristã. Era na noite de Páscoa que os cristãos eram batizados, os catecúmenos eram batizados. Não existia batismo todos os domingos, como hoje. Todo mundo era batizado na noite de Páscoa ou, quando muito, na noite de Pentecostes. Não é? O Pentecostes é a coroação da celebração da Páscoa. E, se não há batismo, a gente renova pelo menos as promessas batismais naquela noite. Depois, a liturgia eucarística. Então, a liturgia da luz, ele vai falar detalhadamente. A liturgia da luz era o rito de abertura da vigília pascal de uma absoluta sobriedade nos primeiros séculos. A bênção do fogo aparece na Alemanha no século VIII, certamente é a cristianização de um costume pagão de origem irlandesa. Nesse século, em Roma, ainda não se tinha um rito do fogo, sendo o fogo novo tão somente à luz do Círio Pascal. O rito mesmo surgirá entre os séculos XI e XII. Para você ficar admirado com essas informações, saiba que na igreja tudo tem um motivo histórico e tudo tem uma teologia. A igreja não inventa ritos, como alguns por aí agora de ponta de esquina e de fundo de quintal, andam inventando até e copiando até o domingo de Ramos. Né? Então, tudo na igreja tem um motivo histórico e teológico. Histórico-teológico, podemos dizer assim. O acendimento do Círio Pascal, como era feito. Desde os primeiros séculos, o Círio Pascal, que é aquela vela grande, né, que representa o Cristo ressuscitado, é um dos símbolos mais importantes e expressivos da vigília pascal, desde os primeiros séculos. Era costume romano acender lâmpadas por ocasião do anoitecer. Para os cristãos, uma única luz passou a ser suficiente para iluminar a sua noite, o Cristo ressuscitado. Por isso que não tinha sentido celebrar a vigília pela manhã. Não é? Já estava tudo iluminado, então perde de simbolismo. Né? Claro que o simbolismo é essencial para a liturgia no sentido que nos ajuda a compreender. Não é? Assim, por exemplo, no quinto domingo da quaresma, nós ouvimos, no quinto ou no quarto, né? Acho que no quinto, no quarto, ou no terceiro, não, no quarto, a cura do cego de nascença. Jesus curou um cego de nascença, sim, realmente, mas se utiliza essa cura do cego de nascença para falar sobre quem nasce pelo batismo. Né? Quer dizer, uma vida nova se abre. Entre os séculos VIII e IX, por influência dos francos germânicos, o Círio Pascal foi enriquecido com as inscrições Cristo, ontem, hoje, princípio e fim, bem como a primeira e a última letra do alfabeto grego, o alfa e o ômega, né? Para dizer que ele é o princípio, Cristo, ontem, hoje e sempre, lá está na carta aos Hebreus, né? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Proclamação da Páscoa com o precônio pascal, exultet. O exultet em língua portuguesa significa alegre-se. É a primeira palavra do hino de louvor ao Círio. Exultet ia angelica turba celorum. Exultet ia angelica turba celorum.
Alegre-se a multidão celeste dos anjos, a tradução. Entretanto, não se tem conhecimento de quem seja o autor. Disse há pouco, é atribuído a Santo Ambrósio, às vezes, né? O autor deste hino. Sabe-se que desde a primeira metade do século IV, após o acendimento do círio, esse hino era cantado em louvor a Cristo, expressivamente representado pelo círio pascal. Como eu disse, o círio pascal representa Cristo ressuscitado. Até a reforma litúrgica de Pio XII, em 1955, o Exultate, equivocadamente, era considerado uma fórmula de bênção ao círio. Desde então, resgatou-se o seu caráter de louvor. Aqui tem a nota de rodapé, que é exatamente o que eu disse, porque já é citado por Santo Ambrósio, São Jerônimo e Santo Agostinho. O Exultate é citado por Santo Ambrósio, por Santo Agostinho e por São Jerônimo. Os três, melhor dizendo, são do século III. Ou século III, século IV. Né? São Jerônimo nasceu um pouquinho antes de Santo Agostinho, mas é contemporâneo. Após o acendimento do círio, esse hino era cantado em louvor. Já lemos essa parte. Sobre a liturgia da palavra. Nos primeiros séculos, o rito batismal com o qual se entrava propriamente na vigília pascal tinha início com a liturgia da palavra, mais precisamente com as leituras do Antigo Testamento que enunciavam figurativamente os mistérios pascais. Criação do novo mundo e do novo ser humano, o batismo, promessas de Deus, ressurreição, etc. Quanto ao número de leituras, se você acha que tem leitura demais na noite de Páscoa, escute essa, né, para sua edificação. Quanto ao número de leituras, esse era muito variável nesses inícios, de 4 a 12. Parece, todavia, que na maioria das igrejas particulares, o mais comum fosse proclamar 12 leituras. Sabe-se que até 1955, 14 eram as leituras proclamadas. 14 leituras. 14. Mas o Papa Pio XII, querendo simplificar o rito, diminuiu para 6 leituras. Na reforma seguinte, ou seja, a do Beato Paulo VI, em 1969, as leituras passaram a ser, na sua forma extraordinária, 9. Aí esses 9 ficaram até agora. Né? Liturgia da iniciação cristã. Desde o século II é a vigília pascal a celebração por excelência, ainda que não a única, dos sacramentos da iniciação cristã, porque também se batizava na noite de Pentecostes. Em função disso, as leituras proclamadas nesta noite, desde esse período, enunciam de modo figurativo os mistérios pascais atuais no meio do batismo, por meio do batismo na água e no Espírito. Para melhor entendimento, é só responder a pergunta: por que se batiza na noite de Páscoa? O que é que o batismo tem a ver com a ressurreição? Para nós, o batismo tem tudo a ver com a ressurreição. Por quê? Porque é pelo batismo que nós somos mergulhados misticamente no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por isso, quem já viu nossas homilias, viu que nós destacamos várias vezes, especialmente durante a Quaresma, que nós nascemos com as promessas batismais na noite de Páscoa. Né? Nós começamos a estar no céu a partir do nosso batismo. Claro que não é tão evidente para nós, porque ainda estamos neste mundo, mas já vivemos este mundo. Virtude teologal da esperança, de novo, que também tantas vezes já falamos. Já estamos na glória, mas ainda não estamos. Mas já estamos. Quando nós passamos essa morte para o outro, nós não vamos para o céu. Nós já estaremos no céu conforme o teor da nossa vida aqui. Apenas do outro lado se vislumbra plenamente aquilo que nós começamos a viver no nosso batismo, se nós vivemos coerentemente conforme esse batismo. Então,
O céu não é uma coisa para depois da morte. Após a morte, se torna pleno por causa do nosso batismo, que nos fez mergulhar misticamente, morrer misticamente na paixão, morte e ressuscitar com o Senhor Jesus. Por isso é que o batismo era administrado na noite de Páscoa. E por que na noite de Pentecostes? Porque Pentecostes é a plenitude da Páscoa. É o Espírito Santo que nos faz ter essa experiência. Aí depois o quarto elemento, a liturgia eucarística. A respeito dos dados históricos da liturgia eucarística, conferir a obra à missa, subsídio para coroinhas, acólitos cerimoniais e demais fiéis celebrantes. É o autor fazendo uma referência aqui a um livro, né? Até praticamente o final do século IV, a vigília pascal era celebrada durante toda a noite. Até o final do século IV, né? Se fosse dizer isso hoje em dia, menino, era um escândalo. Já faz um escândalo, mas para que isso? Por que não corta isso? Por que não corta aquilo? Por que não... Imagino, né? E achei interessante, se você observou, que no tempo do Papa Pio XII, até 1955, eram 12 leituras. Mas o Papa, querendo simplificar, teve seus motivos, baixou para 6. Imagine, era tudo em latim. Não tinha esse negócio de... Você podia até levar um missal, um lado era em latim, outro em português, né? Os missais antigos. Mas era tudo em latim, tudo cantado em latim e só uma espécie de música, o canto gregoriano. Às vezes se usava o polifônico também, né? Mas normalmente o canto gregoriano ou polifônico. Não tinha outro estilo de música. Do início ao fim. E ninguém morria por isso. Veio o Papa Paulo VI, São João Paulo VI, aliás, São Paulo VI, e Paulo VI colocou nem 12 nem 6, colocou 9. E aí até agora ficou, e muito provavelmente isso não vai mudar tão cedo, graças a Deus. Então, digo isso porque as pessoas não entendem. É uma briga. Eu sei que todo mundo tem o que fazer, eu sei que ninguém é irresponsável, todo mundo tem trabalho, tem escola, tem não sei o quê, mas principalmente no dia de domingo tem gente, eu não vou para a missa em tal lugar porque a missa é muito comprida, eu vou acolá porque eu passo salário nas carreiras. Eu fico me perguntando, que sentido tem celebrar uma missa nas carreiras? Você, quando está conversando com seus amigos, com seus vizinhos, com a pessoa que você ama, você faz isso nas carreiras, na pressa? Olha, deixa só um abraço e pronto, vamos embora. Será que é assim? Uma coisa que a gente gosta, que a gente ama, a gente quer que passe logo? Será que nós amamos a Santa Missa mesmo? Por que tem tanta reclamação com a duração da missa? É só porque às vezes tem um ministério de música desafinado, ou porque o padre fala bobagens, alguns padres falam bobagens, é só por causa disso? Ou será que tem outra coisa por trás? Modéstia à parte, às vezes existem alguns lugares que as missas são muito bem celebradas, muito bem cantadas, comparando com certas situações, graças a Deus. E aí, por que nós não queremos participar de uma missa cumprida? Quanto tempo dura uma novela, por exemplo? Quanto tempo no Facebook se passa? Ou no WhatsApp? Quanto tempo se passa falando besteira? Ou pensando besteira, ou vendo coisas que não convém no YouTube, por exemplo? E a gente não pode passar 2 horas, 1h30, 1h30, 2 horas, 2h30, mais tardar, 2h30, uma vigília pascal. Ou a missa do domingo não pode durar mais do que 1 hora? Por quê? Que sentido tem isso? Por que outras coisas da nossa vida podem durar mais de 1 hora? É bom nos questionarmos sobre isso, não é? Você, quando namorava, você que é casado, sua esposa, você queria namorar nas carreiras? Você chegava na casa da menina, você, rapaz, esposo, e não, eu só vim aqui te dar um beijo, tchau. Pronto, era assim. E na hora de ir embora, você ia embora com tanta facilidade, você estava tão apaixonado. É assim. É bom a gente se questionar, né, sobre certas coisas. O que está por trás
desse costume de querer celebrar nas carreiras, de não celebrar na paz, na tranquilidade, celebrar sem pressa, celebrar. Tem gente que ia morrer se fosse para a África, sabia? Fosse morar na África. Os africanos têm hora para começar a missa. Inclusive os padres ocidentais, porque a África é o Ocidente, claro, mas a cultura é muito mais parecida com o Oriente, né, do que nós, com o Ocidente, em certos lugares da África. Os padres europeus e também os brasileiros que foram ser missionários na África têm dificuldade de viver lá, às vezes, porque uma missa na África tem hora para começar, mas para terminar, tem não. Às vezes uma missa, com os últimos tempos tiveram que controlar, né, porque tem vários lugares para celebrar. Mas tinha missa na África, começava 2 horas da tarde até 5 horas, 7 horas da noite, não tinha terminado. Né? Essa coisa mais natural. Eu não estou dizendo que a gente precisa celebrar uma missa de 5 horas, ou 6 horas, 7 horas, né? Mas eu só estou fazendo um questionamento. O que é que está por trás? Por que nós temos tanta pressa de celebrar a missa nas carreiras? Por que é? Estamos com pena do padre? Acho que o padre está se sentindo cansado, depressivo, e sei lá o quê. Bom. Até praticamente o final do século IV, a vigília pascal era celebrada durante toda a noite, de sorte que não havia mais outra celebração no dia da Páscoa, só existia aquela celebração. Contudo, em breve surge a opinião aqui e acolá de que a celebração pascal devia terminar antes da meia-noite. Pelo final do século IV já se observa que a missa da vigília termina antes da meia-noite e que há uma missa própria do dia da Páscoa, né? Como acontece agora. Nós temos a missa da vigília, que é a mãe de todas as vigílias, e a missa do dia de Páscoa, com aquela famosa sequência belíssima, né? do tempo da Páscoa. Né? Agora esqueci que ia cantar um trecho, né? Então, nós temos essa celebração da Páscoa e, para terminar o domingo de Páscoa, né? Hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, mas o domingo de Páscoa, o que significa o domingo de Páscoa? Precisa dizer mais alguma coisa? O domingo de Páscoa, sim, é um domingo também espiritual, mas um domingo festivo. Um domingo talvez de uma maneira espiritual, mas ao mesmo tempo muito humana divinizado, um dia eu diria para os pais brincarem com seus filhos, de se alegrarem pela ressurreição do Senhor, de providenciar um divertimento, especialmente se eles são crianças, um divertimento com seus filhos, um divertimento à luz da ressurreição do Senhor. E mais uma vez também, mesmo que tenham participado da vigília de Páscoa, participar da missa no dia do domingo. O que é que tem participado da missa 2 vezes no final de semana? Não mata ninguém, só faz viver, só faz ajudar na experiência da ressurreição. Né? Ou se tem costume em alguns lugares de pegar um ovo, mas um ovo de verdade, não é desses que vendem no supermercado não. Folha com a agulha, né? Tira todo o seu líquido de dentro, depois com muito cuidado se coloca chocolate dentro e depois se pinta por fora. Né? Esse é o ovo paganizado, vamos dizer. Mas na verdade, o ovo de Páscoa é uma ação litúrgica. Existe o costume de se levar ovos, né? E aí se colocavam motivos pascais ao redor, porque o pintinho sai de dentro do ovo, então ele é símbolo da ressurreição. E então se colocava ao redor do ovo com cores comestíveis, né? Símbolos da Páscoa, Cristo ressuscitou, aleluia e tudo mais. Lá em Fortaleza nós tínhamos o costume de, na missa das crianças, pedir que no domingo de Páscoa elas trouxessem. Só que eu pedia para as crianças trazer o ovo cozido, né? Por motivos mais do que óbvios, né? Várias crianças com ovo para benzer no domingo pela manhã é meio perigoso, né? Então as crianças aprontavam os ovos de Páscoa,
não é? E mesmo que aqui não se tenha esse costume, mas os pais podem talvez fazer um tipo de brincadeira de trabalhar o ovo. E o ovo, de verdade, era comido em ação de graças pela ressurreição do Senhor. Claro que naquele dia ninguém vai comer só ovo, né? Mas era comido em ação de graças pela ressurreição do Senhor, porque o ovo é o símbolo do túmulo, né? Assim como o novo pintinho sai de dentro da casca, né? Quebra, assim o Senhor quebrou, rolou a pedra e ressuscitou ao terceiro dia. Nós ressuscitamos com Ele a partir do nosso batismo, como nós acabamos de explicar. Então aquele é um dia de alegria espiritual, de experiência de Deus, mas de uma experiência alegre, repito, seria o dia para que a família se passasse o dia reunido, juntasse os avós, as crianças, todo mundo, fizesse um tipo de divertimento em família, né, para comemorar a ressurreição do Senhor. Um divertimento sadio, é claro, onde se todo mundo pudesse interagir, é claro, né? Para terminar, nós temos aqui 3 avisos, não é? O primeiro nós já damos, que é o sudário de Turim, né? O sudário, o santo sudário será exposto e será ao vivo durante todo o sábado santo. Uma excelente oportunidade para as pessoas ficam se perguntando o que fazer, né? Esse ano vai estar todo mundo em casa mesmo, não tem para onde correr, não é? Então, uma excelente oportunidade para rezar diante do sudário de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra, né, sexta-feira da Paixão é um dia de jejum. Então ensinar também aos nossos filhos, não é, que nós devemos ser solidários. Aquilo que nos sobra, que é a terceira consequência do jejum, primeiro é nos fazer ter essa sede de Deus, esse amor a Deus. O segundo é o autodomínio. O terceiro é abrir-se para o outro, não é? E reservar aquela comida e dizer, olha, isso aqui, ensinar para nós, isso aqui está reservado para quem é mais pobre do que nós, para quem precisa mais do que nós, não é? Talvez, se conhece alguma família, alguma pessoa que pudesse ir lá e deixar, não é, a comida, não é, que nos estará sobrando, né? Especialmente nesses dias, né, que os pedintes estão aumentando muito, né? No domingo de Páscoa, além daquela sugestão da alegria pascal, a América Latina será consagrada mais uma vez a Nossa Senhora de Guadalupe, no dia de Páscoa, ao meio-dia lá no México, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, lá no México, no lugar da aparição. E ao mesmo tempo, aqui no Brasil será às 3 horas da tarde, uma excelente oportunidade, além de comemorar a ressurreição do Senhor, não é? Comemorar essa consagração, pedindo à Mãe de Deus que interceda junto ao seu Filho, para que, pelo poder da sua ressurreição, acabe logo com essa pandemia. Um terceiro aspecto, talvez como penitência para esses últimos dias da Quaresma, é parar com as brigas na internet, né? Eu estava observando, gente, não adianta ficar discutindo, né? Nesse momento todos nós nos unimos e rezamos pela nossa pátria e podemos fazer o que for, tiver ao nosso alcance. Vai morrer todo mundo, se for o caso, né? Até porque essa doença que se espalhou por aí, ela pega ricos e pobres, pode observar, né? Sem distinção, né? Ricos e pobres, né? Aliás, até estava observando, está morrendo até mais rico do que pobre, né? Então, é uma questão de juízo, né? Depois a gente discute nossas diferenças políticas, partidárias, o que for. Mas no momento a gente se concentra numa coisa de fazer. Talvez isso sirva de penitência para muitos. Isso aqui não é alienação política, não, né? Que a gente está fora da realidade, né? Mas é um momento que é grave. Não adianta ficar discutindo, isso não vai resolver isso agora, né? Que Deus nosso Senhor nos abençoe, nos ajude a crescer na vida espiritual, ajude-nos a viver uma santa Semana Santa, né? E, por último, para lembrar os horários, amanhã a missa não é pela manhã, é às 5 da tarde, porque eu lavo pés, né? Foi no final do dia que Nosso Senhor lavou os pés dos discípulos, por isso
é à tarde. Não haverá mais essa formação só na Páscoa agora. Na sexta-feira da Paixão, às 3 horas da tarde. No sábado dos Santos, às 7 horas da noite. E no domingo, às 5 horas da tarde. Tá ok? Um abraço, Deus abençoe, feliz Páscoa a todos. Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.